Olá, começa agora o Informe-se ao vivo, direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje, quarta-feira, 22 de setembro, conversaremos sobre um tema que tem afligido muitas famílias, principalmente os pais: drogas nas universidades. E para isso eu conto com a presença do Dr. Luiz Carlos Magno. Luiz Carlos Magno atuou em programas de educação e prevenção no DENARC, Departamento de Narcóticos, por 20 anos, é delegado de polícia atualmente na Delegacia Geral, é professor universitário e especialista em dependência química. Acompanhe nossa programação também pela internet www.cnu.org.br/alvivo.asp. E participe, ligue para 2141-8610 e faça sua pergunta. Obrigada pela presença, Dr. Magno. Prazer é nosso, eu que agradeço o retorno a esta casa, não é? E para conversarmos sobre um tema tão importante e atual para a família, para os nossos alunos, não é? Então, os adolescentes estão cada vez mais precoces, não é? E acabam se envolvendo com drogas cada vez mais cedo. Proibir ou monitorar? Como acompanhar esta fase considerada tão difícil por muitas famílias? Proibir, não. A proibição sempre se mostrou de pouca ou nenhuma valia. Monitorar, diria melhor, acompanhar. Então tem razão, a vida moderna, médicos e endocrinologistas, por exemplo, têm acompanhado, e isso é uma evidência, de que estamos entrando mais cedo na puberdade, não é? Por exemplo, as meninas estão menstruando mais cedo. E isso tem a ver com alimentação, tem a ver com condições climáticas, não é? Uma série de fatores tem contribuído. Ora, Sim. E isso tem apanhado esses pré-adolescentes com um nível de informação e situações nas quais envolve drogas. Quer dizer, o grande perigo, eles ainda muito jovens para lidar com essa gama de informações, lidar com a questão da droga, o contexto dela pessoal. Porque vamos, em nossa conversa, os adultos também utilizam algumas drogas. Vamos, por exemplo, pensar nas drogas lícitas. O cigarro, a bebida alcoólica, não é? E não é por proibição. Mas há uma grande diferença. Nós, os adultos, pelo menos a maioria, sabemos, por exemplo, a quantidade que eu posso beber. Sim. Quando é medicamentos, olha, o médico prescreveu, essa aqui não é mais para tomar, assunto encerrado. Os adolescentes, pela própria imaturidade, não dispõem de todo esse recurso. Então, as drogas entram como um fator muito perigoso. Segundo lugar, a relação drogas e prazer, que nós vamos discutir ao longo do programa, é muito interessante, mas já foi demonstrado cientificamente. Quanto mais jovem o cérebro, a sensação de prazer é muito maior. Em outras palavras, uma dose de álcool, ele dá um prazer X no adulto, é X vezes 3 num cérebro de adolescente. Nossa, o triplo. O triplo. E com uma diferença, não é? Nós adultos sabemos lidar com prazer, a relação, consequências, Sim. etc. E o pré-adolescente praticamente nenhuma. O adolescente é um hedonista, não é? É prazer pelo prazer. E as consequências vamos ver lá na frente. Que para ele esse lá na frente não faz sentido. É muito remoto, Não é? né? E é comum nessa fase esses adolescentes desejarem se distanciar até mesmo dos familiares? É comum. Essa psicologia chama-se luto pela perda dos pais da infância. Nossa. É um nome Luto, bonito, né? é. Luto pela perda dos pais da infância. É assim, quando nós somos crianças, o papai e a mamãe são os nossos heróis. 100% absolutos, dependemos deles em tudo. Dependemos tudo. Sim. A criança depende 100% dos seus pais. Eles são heróis. À medida que vamos crescendo, nós vamos percebendo que nossos pais são mais humanos, inclusive com algumas falhas. Erram bastante. Quando ele entra na adolescência, agora ele perde esses pais heróis, não tem
não tem a visão de adulto e ele agora está sem nada. Quem é que vem? O grupo. Portanto, para jovem, a coisa mais importante é o grupo. É nele, grupo, que ele vai chorar, desabafar, se enturmar, todas as relações. Né? Nós brincamos, costumamos dizer assim, que nós estamos nos tornando adultos quando largamos o grupo. Você percebe que grupo, mesmo quando eles namoram, eles andam todos juntos, né? Não desgrudam. Agora, quando começa a desgarrar e quando pensa assim, um é pouco, dois é bom, três é demais, está se tornando adulto. Ele já está abandonando a tribo. E essa independência vai se adquirindo à medida que nós vamos amadurecendo. E aí é que os pais, então, precisam prestar muita atenção no grupo. Ora, se o grupo tem essa importância, o que é verdade para o grupo é muito importante para o jovem. A roupa, a chamada tribo. Se a maioria do grupo usa piercing, não vai dar para ele segurar. Se a maioria do grupo usa tatuagem, não dá para segurar. Se infelizmente a maioria do grupo dele usar drogas ou tiver uma cultura, é uma pegada pesada, porque ele é diferente e ninguém quer ser diferente. Grupo é grupo porque faz e se comporta da mesma maneira. Portanto, para nós pais, a dica é o seguinte, tem que conhecer o grupo. Quem é a turminha do nosso filho? Como é que a gente conhece o grupo? Levá-los para casa, se Para casa. Opa, tem que pegar um sábado desse aí, comprar 1 quilo de salsicha lá com pão, alguns litros de guaraná e falar, vem. Mas algumas mães parecem que dizem, mas vai fazer bagunça. Mãe, compensa. Essa bagunça é saudável, porque a senhora tá vai aqui observar pertinho, o grupo, a senhora ouve as piadinhas, sente a maldade no olho, eventualmente se alguém usa drogas, se vai rolar álcool ou não, e vai depender da cultura de cada casa. E aí nós começamos a já entrar no mérito. Faz algum tempo uma mãe me procurou, dizendo, doutora, minha filha é a festa de 15 anos. Mas ela, a menina, já disse que os colegas disseram que se não tiver bebida alcoólica, eles não vêm na festa. E ela não sabia o que fazer. Eu disse, puxa mãe, tá fácil. É o seguinte, não tem álcool. Mas eles disseram que não tem festa. Paciência. Não vai dar para negociar com 15 anos. Ótimo. E eu disse para ela, então não tem festa. Mas então não tem festa? Não tem festa. Porque se a senhora abrir mão com 15, rolar álcool, agora a senhora não segura mais. Nunca mais. Nunca mais. E a senhora perde a grande oportunidade de se impor e mostrar o correto. Então veja a dificuldade de alguns pais hoje de lidar com essa nova solicitação e a questão dos limites. E cabe a nós, pais, colocar os limites. E isso tem sido o grande fator de dificuldade. Alguns pais querendo ser bacaninha, a mamãe quer ser amiguinha porque ela é separada e papapá. Mas eu vou proibir, puxa, uma festa dessa não vai ter? Não vai ter. Vai deixar muito claro, filha, não tem álcool. Festa de 15 anos não tem álcool. É sim ou não? Sim ou não. Então não tem álcool. Tudo bem, não tem festa, paciência. Eu ligo para suas amigas, para quem eu já tinha convidado, e digo, a festa foi cancelada. Não sei como ficou, mas essa é a melhor orientação. A questão de limite é dura? É dura, mas você está educando os filhos. Então essa seria uma forma de afastar os seus filhos das drogas. Sim. Levando toda a turma para casa, sessão pipoca, uma salsicha. Boa orientação. É uma boa. Para você conhecer o grupo. Ó, outra, indo à escola. Uma outra dificuldade, os pais não vão à escola. Nós sabemos isso por estatística, né? Ninguém quer ir à escola. Porque sábado é dia de lavar o carro, sábado é dia de ir no shopping. E aquela reunião de pais? É dia útil, né? É o dia útil. Então a escola reclama muito a distância dos pais. Quer dizer, os pais não acompanhando o processo educativo dos filhos. E o que é pior, nas escolas inclusive de padrão médio alto, pais delegando à escola educar os filhos. Eles estão confundindo. Educar, a escola, por exemplo, que nós, a Unisa e outros fazemos, essa educação é a formal. Mas a educação que eu estou me referindo é berço, é dos pais. Essa não pode ser delegada. Não é da babá, dos avós, da escola. Não, pais responsáveis. É assim na Constituição Federal, no artigo 229, quando diz assim, compete aos pais, quanto à figura dos filhos, tê-los em sua companhia e guarda. Código Civil, no artigo 1229, diz assim, compete aos pais criar e educar os filhos menores de 7. E um outro livro que eu considero por excelência chamado Bíblia Sagrada. A Bíblia diz assim,
E vós, pais, educai, criai os vossos filhos. Salomão diz assim, instrui a criança no caminho que deve andar. Isso é para os pais. Não é tarefa da igreja, não é tarefa da escola, não é tarefa de ninguém. Portanto, papai e mamãe que estão me vendo, já percebeu muito claro. A responsabilidade de educar, de criar, é nossa, papai e mamãe. Não delegue isso, não passa isso para ninguém. Você pode ter uma babá aí que fala inglês, alemão, que faz de tudo em casa. Agora, a educação dos seus filhos é sua. Não tem como fugir, né? Não tem. Então, essa fase do começo, meio da adolescência, é a mais perigosa, em que eles podem cair nas drogas. Deve ser acompanhado tudo, mas esse é o período mais crítico. Porque o que acontece com esse pré-adolescente? Ele tem de lidar com esses novos papéis, não tem a presença dos pais. E o pré-adolescente, ele lida com outra coisa que é muito importante, que é o problema hormonal. Há uma explosão de hormônios na vida desse pré-adolescente. A menina, por exemplo, agora ela tem que lidar com menstruação, modificação do corpo, seios, quadril, mudança na cabeça. E o garoto? O garoto também, ele tem uma explosão de hormônio, testosterona, a voz está se modificando, o crescimento. O pré-adolescente tem de lidar com força física. O pré-adolescente, e nós pais às vezes colaboramos para isso, né? Então ele faz uma arte na escola, a gente diz assim, os pais, mas como é que um homem do seu tamanho faz uma coisa dessa, rapaz? Uma moça do seu tamanho faz uma coisa dessa. Nós estamos atribuindo aí, você está grande para isso, né? Aí ele fala assim, posso pegar o carro? Você diz que é isso. Tu é uma criança, não pode dirigir ainda. Isso da cabeça deixa maluco, né? Então esse pré-adolescente... É uma revolução. Exatamente, mesmo. ele tem de lidar com isso. O coração, coisas que ele não tinha quando ele era criança, as coisas afetas ao coração. Paixão, namoro. Essa coisa vai revolucionar a cabeça dele. Ela não tinha notado o rapaz que é bonitinho, e agora ele notou que a moça tem... Puxa, eu não tinha visto as curvas do corpo, tal, como ela anda, como ela sente e tal. Veja, isso tudo é muito importante. E aí entra a droga. Entra a droga, entra a turma, e essa informação que vem via internet, via TV, via amigos. Isso tudo é um caldo de cultura e o adolescente tem de lidar com tudo isso. Né? Inclusive, nós recebemos uma pergunta, mas como no próximo bloco nós vamos entrar na questão das drogas mais a fundo, a Carla Ferreira, do Jardim Ângela. Um estudante que for pego usando drogas nas proximidades da faculdade pode responder por algum crime? Mas você vai me responder depois do intervalo. Ok, tá bom. Nós estamos conversando sobre drogas nas universidades com o Dr. Magno. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí e prepare a sua pergunta. Ligue para 2141-8610 e esclareça suas dúvidas com o Dr. Magno. Até já. O curso de odontologia da Unisa já possui uma grande tradição no mercado e foi a primeira faculdade de odontologia particular de São Paulo, garantindo um ensino completo para o aluno. O aluno aprende desde a emergência até a prevenção, passando por todos os tratamentos dentários, pelo implante, pelas próteses e por aí afora. A clínica odontológica complementa o aprendizado com a aplicação de disciplinas práticas. A clínica odontológica integrada, que é essa clínica que está ocorrendo aqui hoje, ela é como se fosse uma clínica médica, uma clínica que envolve todas as áreas da odontologia. Pensando na importância da saúde bucal, os alunos fazem estágios na clínica, prestando atendimento aos moradores da comunidade. Saúde é básica, todos nós necessitamos. Então, essa participação do aluno em colaborar com a comunidade, em atender as pessoas, tem uma valia muito grande para todos.
A prática e a teoria são aplicadas por docentes qualificados, garantindo uma formação otimizada. Quando eu procurei um curso de universitário na área de saúde, eu procurava alguém ou alguma universidade, uma instituição que me oferecesse, além do curso da formação teórica, da formação específica, uma formação abrangente. O curso dura de 8 a 10 semestres, variando de acordo com o período escolhido pelo aluno, permitindo que este desenvolva todas as suas habilidades e se torne um profissional competente em todos os segmentos da odontologia. Estou me formando, posso dizer que preparada para o mercado de trabalho, com muitas expectativas, e o curso e a universidade me forneceu, além de uma formação muito ampla, coisas que eu jamais poderia esperar. Relacionamentos de amigos, estabelecimento de vínculos profissionais com professores, amizades que eu vou deixar aqui, que eu sei que nunca vão se perder. Voltamos a conversar sobre drogas nas universidades ao vivo com o Dr. Magno. E, Dr. Magno, antes de responder aquela pergunta que eu deixei no ar, que negócio é esse de drogas nas universidades? Percebemos que, e aí nós vamos desfazer mitos. Pensava-se que droga era coisa de pobre, desqualificado, bairros longínquos. 2 séculos atrás, coisa de negros. Negros e maconha. Era assim no Brasil Império. Esses negros com maconha. Hoje. Gente, você que está em casa. Droga não respeita a cor da pele. Brancos, negros, amarelos, mulatos, azul, vermelho. Quer saber? E nem condição financeira. Droga não respeita a condição financeira. Muito pobre, pobre, classe média, média alta, ricos. Droga não respeita religião. Podem ser católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas. Não importa. A droga é a substância mais democrática que nós conhecemos, né? Então, nesse sentido, acreditava-se que jovens universitários, puxa, boas famílias, está fazendo direito, medicina, jornalismo. Ora, essa gente não mexe com drogas, infelizmente. A realidade é outra. Nós vamos encontrar nas melhores universidades do país, as maiores e melhores, sem citar nomes, apenas isso, as maiores e melhores. Escolha qualquer uma. Infelizmente. As mesmas drogas, maconha, cocaína, LSD, êxtase, crack. Nossa. Maior preocupação nossa, Rosângela, e professores, esse filão chamado universitários, diferentemente dos demais, o que é que eu particularmente acredito? Eles são a elite pensante do país. É o que o melhor o país produziu, são os nossos universitários. Segundo, eles vão dirigir o nosso país daqui a alguns anos. Eles, universitários, são daqui a 3, 4, 5 anos os nossos médicos, os nossos futuros engenheiros, os nossos futuros policiais, jornalistas. Veja, a nação deposita na mão desses universitários, porque é o repositório do conhecimento. E o que é pior, se nada foi feito agora, ele não vai parar, ele vem de trás usando drogas, ingressou na faculdade. Se nada for feito, ele vai se formar usando drogas, então nós teremos profissionais, advogado usuário de droga, médico usuário de droga, dentista usuário de droga, que é o que nós temos observado. E faz muito tempo que foi detectado a entrada das drogas? Já faz algum tempo, a partir dos anos 90, 95, principalmente a pesquisa que nós atribuímos, o melhor grupo de pesquisa no país, que é o CEBRID, o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, que é órgão da Escola Paulista de Medicina. Então começou-se a mapear, né? A professora, por exemplo, Solange Napo, que presidiu uma pesquisa, os dados foram assim considerados alarmantes, que era o uso de crack por mulheres, moças universitárias, das melhores escolas paulistas, e depois nas principais capitais, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Rio, Porto Alegre. Jovens alunas de Direito, Medicina, fazendo uso de drogas. E aí trouxe uma questão que é o seguinte, elas saem de casa todas bonitas, bem arrumadas, os pais pensam que estão na universidade. Elas aproveitam o horário de aula para usar drogas e não tendo dinheiro, não vão pedir para os pais.
Onde é que elas vão buscar? Na prostituição. Nossa. E aí fica aquele binômio. Usa drogas e porque precisa de grana vai para a prostituição e depois começa a praticar sexo para com essa grana comprar drogas. E os pais não percebem até então. Leva um tempo. Alguns descobrirão, infelizmente, por exemplo, por meio de algumas patologias. De repente a filha está com sífilis, HIV, Nossa. HPV, gonorreia, as doenças sexualmente transmissíveis. Ou, infelizmente, para nós delegados, eu vou dizer para você uma experiência duríssima, você ligar na casa desses pais, eu já tive a oportunidade. Bom dia, senhora, bom dia. É que é o seu filho fulano de tal. Algum problema, doutor? O senhor é delegado? Infelizmente sim. O seu filho está aqui conosco. Doutor? Ele está preso por tráfico de drogas. Que é isso, doutor? Meu filho é quartanista de direito na faculdade e tal. Então acho que é melhor vir para cá. Até convencê-lo, Nossa, leva seu tempo. Então é um trauma. E para a senhora ter uma ideia, o Departamento de Narcóticos em 2005, só naquele ano, que foi um ano assim atípico, o DENARC de São Paulo prendeu cerca de 165 jovens, todos universitários envolvidos com tráfico de drogas. Em São Paulo. Em São Paulo, e era o êxtase. E isso trouxe uma revolução até para nós, porque esse jovem qualificado na universidade, ele não se considera traficante. Ele é um cara legal que traz para os amigos. Ele frequenta a sua casa. E não é estudante. É estudante. Ah, também. Ele é estudante. Não, ele não é... Esse é o problema. Ele é estudante da universidade, portanto, não tem como barrar a entrada. Livre acesso. Ele tem livre acesso, ele estuda, ele frequenta a casa, ele é matriculado. Eu, por exemplo, uma investigação que nós tentamos acompanhar numa escola de odonto. Nós sabíamos, chegou ao conhecimento que os alunos do 4º ano de odontologia estavam fumando maconha, mas como infiltrar um investigador entre alunos de 4º ano de odontologia? Duas palavras que eles trocarem entre si em termos científicos, o meu investigador baila. Ele não sabe nem andar. Você percebeu, para se misturar a complexidade com infiltrar um policial num meio seleto desse? Se ele desconfiar, eles falam 2, 3 palavras, termo científico ali, uma coisinha. Me pega essa peça aí, esse instrumento. O investigador, por que está pedindo, cara? Já queimou o filme. Então veja como é complexo mesmo. Né? Chegam para nós, por exemplo, cursos de medicina, são comuns as notícias de ataque à farmácia. Eles têm acesso a calmantes, a psicotrópicos, a morfina para usar nas experiências de vivissecção e alguns acabam usando em si. Então é como eu brinco, às vezes é 2 no ratinho e 1 nele. Nossa! E a pergunta que nós recebemos, que vai encaixar direitinho, da Carla Ferreira, do Jardim Ângela. Um estudante que for pego usando drogas nas proximidades da faculdade pode responder por algum crime? Pode. Ô Carla, a modificação é o seguinte, hoje no Brasil, sendo maior de 18 anos, não há mais flagrante. Até 2006, nós policiais, eu poderia fazer um flagrante por uso de drogas, no artigo 16, isso dava uma pena de 6 meses a 2 anos. Hoje, Rosângela, depois de 2006, a nova lei não permite mais autuar em flagrante o usuário de drogas. A autoridade policial lavra apenas um termo circunstanciado, apreende a droga e ele é encaminhado ao juiz para admoestação, prestação de serviço à comunidade, né? Então há alguma reprimenda. Ao traficante, sim. Se nós prendemos traficantes no entorno da escola, isso é um agravante. Piora a situação desse traficante. O tráfico de drogas hoje no Brasil dá uma pena de 5 a 15 anos de reclusão. Puxa, e é inafiançável. Uma vez preso, não há fiança e vai para o xadrez. E a pena do usuário é menor? Praticamente não há pena restritiva da liberdade, né? A pena é apenas restritiva de direito. Prestação de serviço à comunidade, malefício, mas hoje não prendemos mais quem usa drogas. É encaminhado para tratamento e assistência social. Menos mal, né? Menos mal. Eu acredito que o país evoluiu nesse quesito, porque simplesmente prender um dependente químico e misturar com outros não vai pesos, resolver o problema. Não havia nada de profilático nisso, né? Quer dizer, que benefício adviria dessa
solução. Façam como a Carla, ligue para 2141-8610 e esclareça suas dúvidas, que o Dr. Magno está aqui ainda por mais uns 40 minutos, né, Dr. Magno? E qual a droga mais consumida dentro das... Dentre o universo das drogas, disparadamente, álcool. Álcool. A droga lícita. A droga lícita. A droga que temos em nossa casa. Cerveja, vinho, pinga, uísque. E vou deixar os senhores perplexos. É a droga maior responsável pela iniciação nas outras drogas. Explico. Você pega um jovem, por exemplo, uma moça, um rapaz, e fala para ele, olha, isso aqui é maconha, isso aqui é cocaína, ele assusta. Parece Agora, uma coisa do outro mundo. Não, e ele não entra. Agora, estando alcoolizado, qual é o grande perigo do álcool? Ele reduz o nosso freio, ele baixa o juízo crítico. Estando alcoolizado, ele se atreve a experimentar. Experimentando, sente os prazeres, por exemplo, da cocaína. E aí, agora, daí para frente, ele pode desenvolver um quadro de uso que pode levar ao abuso. Então, e a dependência. E a dependência. Então, pais, a informação é a seguinte: álcool é droga. Quanto mais tarde você puder retardar que seu filho e sua filha comece a beber, melhor. Que vai usar? Vai, porque é social. Mas não vai deixar o menino de 11, 12 anos com latinha de cerveja na mão, com 13. Lá pelos 18, 19, com alguma parcimônia, olha, vai devagar.